Bom, é o seguinte, a gente tá no meio de uma data FIFA, onde muita coisa não acontece e pouca coisa sai, mas a gente teve essa semana o fechamento da janela de transferências da Europa e a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje um panorama de como foi a da Bundesliga no último dia, tá? Não vou trazer o retrospecto da janela toda, que a gente até comentou nos últimos vídeos que foram saindo aí no canal, mas na última segunda-feira fechou a janela de transferências da Europa, teve um dia bem movimentado e a gente vai focar aqui em especial na Bundesliga, porque olha, teve time aí, né, seu Bayern de Munique, decepcionando muitos torcedores de uma janela muito frustrante e outros gastando a rodo. Leipzig, o Leverkusen, a gente vai dar uma passada aqui por cima, bem simbolicamente, nas principais contratações do último dia 1º de setembro, e depois a gente vai focar um pouco no Bayern de Munique, porque o que se espera do Bayern e o que a gente teve foram coisas bem diferentes, né? E o gasto deles não foi nem aquém de quem esperava algo dessa janela, principalmente do torcedor, um time com um elenco muito curto, mas enfim, a gente vai falar isso mais pra frente no vídeo. Se você é novo aqui no canal, já considere deixar sua inscrição, se você ficar até o final do vídeo, ou se você já quiser deixar seu like agora, já aproveita e aperta o botão do joinha aí embaixo e participe conosco aqui no comentário. A gente vai começar a trazer um pouquinho mais de vídeo agora com mais frequência, essa data FIFA é um pouco parada, mas tem muita coisa legal vindo por aí. Conto com o apoio de você que está aí do outro lado, que de alguma forma veio parar aqui no vídeo. Vamos começar então? Terminou na última segunda-feira, dia 1º, a janela de transferências europeia. E a Bundesliga, a gente teve algumas movimentações nesse último dia de janela, né, que eu vou passar aqui rapidinho, porque eu quero fazer nesse vídeo um balanço de gastos e de chegadas na Bundesliga e como que o Bayern de Munique ficou atrás nisso. Porque eu quero trazer em números para mostrar para vocês o quão, não é perigoso, né, mas para a temporada do Bayern pode ser fundamental. Porque tem Champions League, tem Copa da Alemanha, tem a Bundesliga, e eu não acho que tenha um time competitivo para você ganhar as 3 competições, né? Porque o elenco do Bayern tá muito curto, mas voltando às contratações da Bundesliga, vamos passar aqui pelo começo rapidinho, passando pela minha colinha. Bayern Leverkusen, sem técnico, Ten Hag tá fora do Bayern, tem algumas suspeitas aí no mercado de quem pode vir ainda, né? Mas eu fiquei bem surpreso com a demissão do Ten Hag, provavelmente foi algo interno. Foram 3 jogos na temporada, o Bayern que foi o time que mais gastou nessa temporada da Bundesliga, foram 198 milhões de euros, e o Ten Hag tá fora já, e isso colabora ainda mais com aquela questão que muitas pessoas falam que fora da Holanda o Ten Hag é um técnico comum, porque foi muito mal no United, tudo bem que no United não é tão parâmetro, né? Porque todo mundo que vai pro United acaba indo muito mal. Exemplo do Rubem Amorim, que semana passada foi eliminado pro Grimsby Town e virou meme na internet com a pranchetinha dele. Final de semana teve muita dificuldade para ganhar do Burnley. Então, assim, o United não chega a ser muito parâmetro, mas eu, pelo menos, achava que o Ten Hag poderia se provar no Leverkusen e não foi o caso, né? Então a gente até teve o Andrich no final de semana no empate do Leverkusen com o Werder Bremen pela Bundesliga, estava 3-1 pro Bayern, e tomou o empate com um jogador a mais, é sempre importante falar isso, o Leverkusen tinha um jogador a mais e conseguiu tomar o empate no último lance, o segundo gol bizarríssimo, enfim. E disse que estava faltando liderança dos próprios jogadores dentro do vestiário, e eu acho que isso passou um pouco pelo Ten Hag, que agora não é mais técnico do Leverkusen. Mas nessa último dia de janela, teve 2 mudanças no Leverkusen, o Hincapié saiu da equipe alemã e foi pro Arsenal por empréstimo. Então, bom zagueiro, o Arsenal olho nesse time na temporada. Eu acho que é um time muito forte pra Champions League e tá montando um elenco muito legal. Montou no caso, né? Porque já acabou a janela. E teve a chegada do Ezequiel Fernandes, 25 milhões de euros. Veio alcançar lá da Arábia e vem para ser volante da equipe do Leverkusen, que contratou muitos jogadores. Foi a equipe alemã que mais gastou nessa janela. Mas assim, é um time em reconstrução ainda, né? Então tem que achar seu estilo de jogo, agora tem que ir atrás de outro técnico. Vamos ver quem que vai topar ser o comandante do projeto novo do Leverkusen depois da saída do Xabi Alonso, que claramente deixa saudades e vai ser um pouco demorado essa recuperação da equipe do Leverkusen. Passando rapidinho pelo Leipzig. Konrad Harder chegou do Sporting, atacante centroavante, promessa, né? Então é uma aposta do Leipzig para a temporada. E na segunda-feira tivemos a saída do Gertruida e do Openda, 2 jogadores que se esperavam muito deles e foram por empréstimo. O
Gertruida foi para o Sunderland e o Openda para Juventus, já foi anunciado. Então esses jogadores não estão mais no elenco do Leipzig para a temporada. Outra movimentação também que teve no Bayer Leverkusen foi o Boniface. Boniface que era para ir pro Milan, pro Milan, mas teve problemas na hora de exames médicos, voltou pro Leverkusen e acabou desembarcando no Werder Bremen. Então vai ser atacante do Werder Bremen pro resto da temporada, também por empréstimo, mas aquilo, né, opção de compra e tudo mais. Então o Boniface, uma contratação interessante pro Werder Bremen. Werder Bremen que começou muito mal a temporada, eu acho que vai brigar pelo rebaixamento, então é uma adição boa para a equipe alemã. E agora vamos chegar aqui no Bayern de Munique, né? Tô aqui olhando porque, assim, é lamentável a janela do Bayern dessa temporada, porque, vamos lá, saiu um caminhão de jogadores do Bayern de Munique. Entre eles, Thomas Müller, que era um dos principais capitães da equipe, então você já perde uma liderança no elenco, mas ficou o Harry Kane, ficou o Neuer, ficou o Kimmich, que são jogadores que têm essa idolatria dentro do Bayern, principalmente com a torcida, né? Só que não trouxe ninguém. Vamos um exemplo aqui. O Leroy Sané saiu da ponta esquerda, trouxe quem? Luiz Dias. Pro meio campo, trouxe quem? Thomas Bischoff. 300 mil euros, não chegou nem na casa do 1 milhão. E o Jonathan Tah, que é um bom zagueiro, essa contratação eu sou a favor, veio por 2 milhões de euros do Leverkusen, preço muito barato, e acabou a janela do Bayern de Munique. É um time que tem problemas nas laterais, é um time que tem problema no meio campo. No final de semana, abriu 3-0 no Augsburg. Quando entrou o time reserva, tomou 2 gols. Então, assim, é um time que não tem banco. E, claro, qual é a solução pro ataque do Bayern de Munique para ser peça de reposição do Harry Kane? O Nicolas Jackson. Traz o Nicolas Jackson por empréstimo de 16 milhões de euros e com obrigação de compra na próxima temporada, se bater as metas, de 70 milhões de euros pelo Nicolas Jackson. Nada contra o Nicolas Jackson, mas é um jogador que não se mostrou valer esse preço. Inclusive, ele quase ficou no Chelsea, porque o Liam Delap machucou. Com isso, o Chelsea, que ia emprestar o Jackson para o Bayern de Munique, pediu o retorno do jogador. O jogador já estava em Munique realizando os exames, bateu o pé e disse que não voltaria. E isso acabou fazendo o efeito borboleta que o Mark Guiu saiu do Sunderland por empréstimo e voltou para o Chelsea. Então o Chelsea para essa temporada vai ter João Pedro, Mark Guiu e o Liam Delap tá machucado, né? E o Nicolas Jackson quase voltou pro Chelsea e acabou indo pro Bayern de Munique. E essa foi a janela do Bayern na temporada. Uma janela muito abaixo e muito frustrante pro torcedor. Porque você não trouxe nenhum lateral bom, vai ter que jogar a temporada com o Boey, com o Kimmich jogando de lateral também, o Pavlovic você não consegue esperar tanto, o Rafael Guerreiro. E no meio campo, você também não tem jogadores que são boas peças de reposição para o time titular, pro Goretzka, pro próprio Kimmich. Musiala segue machucado, então quem tá fazendo a função de 10 hoje é o Gnabry. Nas pontas tudo bem, você tem o Olise e tem o Luiz Dias. E na frente você tem o Harry Kane, e para você ser a reserva do Harry Kane você traz o Nicolas Jackson. Eu não sei o que está esperando a diretoria do Bayern. Tanto que o presidente, o Hoeneß, disse que o Bayern vai entrar como azarão na Champions e eles gostam disso. Porque eles querem entrar como não sendo favorito. Só que eu acho isso um retrocesso. Porque você tem times que investiram muito para essa Champions, times muito fortes. A gente tem PSG, a gente tem o Arsenal, a gente tem o Liverpool, a gente tem o Barcelona. O Real Madrid você nunca pode descartar. E o Bayern, apesar de ter pego uma tabela tranquila nessa fase de Liga da Champions que a gente comentou no último vídeo, o problema para mim é no mata-mata. Então você vai ter aí 3, 4 meses até a janela de inverno para você fazer um planejamento e trazer jogadores. Porque o elenco do Bayern é curto. O Neuer já reclamou disso, o Harry Kane também já reclamou disso. Então assim, janela de transferências do Bayern muito fraca, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Eu trouxe números, que a gente vai falar disso em números, é sempre bom para mostrar para vocês que a gente consegue visualizar melhor. Quando a gente quer entender algo, quando a gente visualiza isso, é muito mais fácil da gente associar.
Então, se a gente pegar em números, vamos começar pelos times que mais gastaram nessa Bundesliga na temporada. Eu trouxe os 5 que mais gastaram e os 5 que mais venderam. Os 5 que mais gastaram, a gente tem primeiro o Leverkusen, com 198 milhões de euros, o Leipzig, com 136 milhões de euros, o Borussia Dortmund, com 99 milhões de euros, o Borussia, que trouxe o Jobe Bellingham, que trouxe o Fábio Silva, que é um bom jogador português que está sendo promessa da seleção portuguesa, que vem para ajudar o time. O Bayern de Munique, 88 milhões, e aí a gente vê o Frankfurt com 57 milhões de euros. Então, do quarto para o quinto é uma grande diferença. Só que se você pegar o Bayern de Munique, esses 88 milhões, o que está englobado nesses 88 milhões? O Jonathan Tah, que foi 2 milhões de euros, o Luiz Dias, que foi 70 milhões de euros, o Bischoff, que foi 300 mil euros, e os 16 milhões do empréstimo do Nicolas Jackson. Então você tem 88 milhões de euros em 4 jogadores, sendo que foi 70 milhões só no Luiz Dias. E o Bayern ainda tinha ido atrás do Nkunku, que acabou indo para o Milan, e teve que ir atrás do Nicolas Jackson e foi atrás também do Lookman. O Lookman, que é um bom atacante da Atalanta, né, que também entrou nessa nova moda de jogadores não quererem cumprir contrato, então começa a bater o pé falando que quer sair do clube e vai ficar lá na Atalanta mesmo. O Bayern queria pagar 27 milhões de euros no Lookman. Tudo bem que é um jogador que já está com 27 anos, perdão, 28 milhões de euros. O jogador que já está com 27 anos, então já começa a considerar a curva de evolução dele mais baixa, só que os números que o Lookman entrega, desculpa, não são de 28 milhões de euros, tá certo, o Atalanta ia pedir mais. E aí você não paga isso no Lookman, mas você paga isso no Nicolas Jackson, pagou 16 milhões e com obrigação de compra depois de 70? Não faz muito sentido, assim, é bem frustrante a janela do Bayern de Munique. E em contrapartida, a gente tem os times que mais venderam. O primeiro é o Leverkusen, 229 milhões de euros. Wirtz, Frimpong, Xhaka, o próprio Jonathan Tah. Então, assim, vendeu bastante na janela a equipe do Leverkusen. 160 milhões na segunda colocação, o Leipzig. O Frankfurt, 127 milhões na terceira colocação. Ekitike, muitíssimo obrigado pelos seus serviços. O Liverpool agradece e o Frankfurt também. E na quarta posição a gente tem o Stuttgart, só que o Stuttgart com 125 milhões de euros teve esse valor inflacionado pela venda do Voltmad na semana passada. 85 milhões de euros, se não me engano, o Newcastle pagou pelo atacante alemão, outro jogador também que o Bayern não quis abrir a carteira, mas na época eu acho que era 70 milhões nele. Assim, não acho que vale isso, tá? O Voltmad eu acho um ótimo jogador, a gente falou sobre ele no vídeo do Stuttgart, mas 85 milhões de euros, o Stuttgart saiu ganhando muito aqui. E na quinta posição, o Bayern com 98 milhões de euros. Então você vê que o Bayern ainda saiu positivo dessa temporada na janela de transferências, né? Com 10 milhões em caixa. Mas é um time que não gastou. Então, assim, muito frustrante essa janela do Bayern. Dos mais interessantes, eu acho que o Leverkusen foi bem no mercado. Agora falta você adaptar esses jogadores no estilo de jogo, né? Assim, para a Bundesliga eu acho que não muda tanto. O Bayern vai continuar sendo o favorito, por enquanto, a ganhar o título. Porque o time titular é muito acima dos outros. Você tem o Olise, o Harry Kane, o Luiz Dias, o Musiala voltando depois. Então, assim, é um time muito competitivo. Olho no Leverkusen, olho no Borussia, que ainda tá se ajeitando, né? Mas no final de semana fez um bom jogo. O Guirassy começando a marcar na temporada. O Leipzig também vendeu o Chesco agora, né? Então é um time que vai entrar numa reconstrução. Mas para a Bundesliga, mesmo com essa janela de transferência, eu acho que não vai prejudicar o Bayern. Mas o Bayern tem que pensar nessa temporada na Champions League. Para a Champions League, essa janela foi péssima, foi desastrosa. Para a primeira parte da fase de liga, foi ótima. Mas e para a segunda parte? Vai ir no mercado? Vai trazer outros jogadores? Não dá para saber. Isso a gente vai ter que esperar até janeiro. Mas enfim. Resumindo o conto para vocês, foi isso. O último dia de transferências da Bundesliga. Tivemos aí algumas contratações de última hora, né? Uns gastos acima de outros. Eu, por exemplo, não esperava que o Boniface fosse realmente sair do Leverkusen, depois que a negociação com o Milan deu errado. Mas eu acho que ele vai desempenhar bem lá no Werder Bremen, né? Então é mais um que entra aí para a reconstrução do Leverkusen. No mais, era isso, pessoal. Entregue para vocês esse pequeno resumo do último dia de transferências da Bundesliga. Agora a temporada vai seguir aí uma semaninha parada, né, para data FIFA. Amanhã tem jogo da seleção alemã. Eu quero ver se eu trago aqui tanto da seleção alemã quanto para a seleção brasileira. Trazer e abordar sobre esses dois jogos aqui no canal, certo?
Bundesliga pausada, semana que vem volta, e daqui 2 semanas começa a nossa querida Champions League, que a gente também vai fazer uma cobertura bem legal aqui no canal. Se ficou até aqui, deixa seu like, se é novo, se inscreve e acompanhe os próximos vídeos aqui no canal, certo? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.